Olá, boa tarde pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje com o Dr. Christian Killing, médico, psiquiatra e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a gente vai hoje discutir uma ação que foi divulgada e teve uma sessão, estava presente na sessão de abertura ontem do Congresso Brain Behavior and Emotions 2022, um congresso que a gente chama carinhosamente de BRAIN, né? Hoje eu vou conversar com o Dr. Christian para perguntar e ele contar um pouco para a gente, que é um público mais amplo. Aqui a gente está num congresso de médico para médico, mas que a gente possa contar um pouco para o pessoal em geral que está em casa o que é esse grande projeto. É Hora de Ação Conjunta contra a Depressão, uma comissão Lancet com a World Psychiatric Association. Dr. Christian, conta para a gente um pouco desse projeto. Então tá. Esse é um projeto que a gente começou lá em 2018. Foi uma iniciativa da revista The Lancet, né, que é uma das principais revistas médicas do mundo. A revista The Lancet tem feito commissions que eles fazem sobre assuntos específicos. Eles vão lá e reúnem especialistas no mundo inteiro para produzir um relatório e recomendações sobre um determinado tema. Já teve sobre demência, já teve sobre asma, já teve sobre hepatites. E lá em 2018, o editor da revista The Lancet, o Richard Horton, entrou em contato com a professora Helen Herman, que é professora de psiquiatria da Universidade de Melbourne, e na época era a presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, a World Psychiatric Association, para fazer uma comissão focada no tópico da depressão. E a partir desse contato se formou essa comissão, que tinha como objetivo reunir especialistas do mundo inteiro para discutir, refletir sobre o tema e trazer uma perspectiva inovadora. A gente sabe que a depressão é uma das principais causas de incapacidade e de carga de doença no mundo inteiro, e a gente precisa ter novas visões sobre a depressão. Eu acho muito legal que a gente está fazendo essa conversa para um público mais amplo, porque essa é uma das mensagens centrais da comissão. A ideia de que a gente não pode deixar a depressão só nos consultórios. Né? A depressão é importante demais para ficar só na mão dos psiquiatras, dos psicólogos, neurologistas, médicos de família, geriatras, e a gente realmente precisa engajar a sociedade como um todo, se a gente quiser enfrentar o problema da depressão. A comparação que eu faço aqui em termos leigos é, para a gente reduzir o impacto das doenças cardiovasculares, por exemplo, a gente não pode olhar só para o coração. Obviamente o coração é fundamental. Se eu quero reduzir infarto, eu tenho que olhar para o coração. Agora eu tenho que olhar para a atividade física, para a alimentação, para outros hábitos do dia a dia, se eu quiser reduzir a carga associada com a doença isquêmica. E nós, como sociedade, os principais países do mundo conseguiram reduzir nas últimas décadas o impacto das doenças cardiovasculares. Infelizmente, para a depressão, a gente não observa a mesma coisa. A gente vê até o aumento do impacto de doenças como depressão ao longo das últimas décadas nas diferentes sociedades. E quais são as principais mensagens que esse relatório dessa comissão produziu? Então, entre as principais mensagens, a primeira delas é de que depressão, apesar de ser uma doença relativamente comum, ainda é muito pouco reconhecida e há muito pouco que se faz pela depressão do ponto de vista de saúde pública, né? Se a gente for pegar os números epidemiológicos, melhores números que a gente tem no mundo, a gente vai ter uma estimativa que a cada ano, né, 5% da população vai ter um episódio depressivo. Isso significa 1 em 20 indivíduos em cada ano, todos os anos, vai ter pelo menos um episódio depressivo. Tu te importa de explicar um pouquinho mais o que é um episódio depressivo? Claro, claro. Um episódio depressivo é como a gente define o que é o diagnóstico da depressão, né? Quando um psiquiatra, um psicólogo, um outro profissional de saúde faz o diagnóstico de depressão para um paciente, via de regra ele vai se basear em algum sistema classificatório. A gente tem 2 sistemas classificatórios principais no mundo nesse momento. O DSM, que é o sistema da Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, e a CID, né, que é da Organização Mundial da Saúde, que são muito parecidos, quase a mesma coisa. A CID tem um sintoma a mais, são uma lista de sintomas, em que a gente tem que ter a presença de pelo menos 5, de 9 ou de 10, dependendo se é o DSM ou a CID, sintomas presentes, por pelo menos 2 semanas. Então, esse é um consenso que se chegou de que
uma depressão, para ser chamada de um episódio depressivo, e aí que entra o termo episódio, a gente tem que ter uma duração de pelo menos 2 semanas. Né? Então, sintomas que acontecem por 1, 2 dias e passam, a gente não vai chamar de um episódio depressivo. São sintomas depressivos, mas que não vai preencher critérios diagnósticos formais para a gente dizer que aquela pessoa tem depressão, tem o diagnóstico de depressão. E isso me faz, me cria uma outra dúvida. A depressão é uma doença crônica ou é uma doença de episódio? Por exemplo, uma gripe, tu pega uma gripe, é um vírus, tu te recupera e melhora. E tu vai ter ele várias vezes, mas não é uma condição. Existe a possibilidade de alguém ter só um episódio depressivo na vida e nunca mais ter nenhum, ou essa pessoa sempre vai ser uma pessoa que tem depressão? Existe a possibilidade de ter um único episódio. A proporção, os estudos não são muito consistentes em estimar exatamente qual é a proporção de indivíduos que vai ter um único episódio e aqueles que vão ter episódios recorrentes. Infelizmente, a gente não tem como predizer, quando a pessoa está naquele primeiro episódio, essa pessoa vai ter mais episódios ou não. Tem alguns indicativos, por exemplo, quanto mais cedo na vida, mais precocemente ocorre, maior a probabilidade de ser um quadro que vai virar um quadro recorrente. Mas a gente não tem isso, não necessariamente a pessoa tem que ter múltiplos episódios. Talvez aqui uma comparação, se a gente for pensar em termos de doenças físicas, né, que eu acho que às vezes ajuda a gente a entender um pouco das doenças mentais, é fazer analogias com doenças físicas. Eu achei o teu exemplo ótimo em relação à gripe, por exemplo, né, que a pessoa tem uma vez só. Né, ela até pode ter outra, né, infecção lá na frente, mas aquela passa. Talvez a melhor comparação para a depressão seja uma doença como a asma. Né? Tem gente que tem asma só na infância e depois nunca mais vai ter asma de novo, caso. Por exemplo. Então, muita gente, talvez uma proporção bem grande dos indivíduos com asma tem isso. Tem indivíduos que têm asma na infância e seguem tendo asma ao longo de todo o ciclo vital. E vão ter episódios, crises de asma, mas durante boa parte do tempo vão estar bem, não vão ter sintoma nenhum da asma, mas de vez em quando vão ter. E tem, inclusive, uma minoria mais grave que tem episódios de asma toda hora e nunca fica períodos mais longos sem ter os sintomas da asma. Talvez a gente possa levar o mesmo raciocínio para a depressão. Tem indivíduos que têm um episódio único, tem indivíduos que vão ter um episódio lá no início da vida e de repente podem ter outro lá na frente, e tem indivíduos, uma minoria, mas uma minoria significativa, que tem vários episódios e passa, às vezes, maior parte do seu tempo dentro de um episódio depressivo, que deve durar no mínimo 2 semanas, como eu estava dizendo, mas pode durar 1 ano, 2 anos, e principalmente se não for reconhecido, não for tratado, pode realmente se cronificar por bastante tempo. Hoje a gente gravou uma conversa com o Dr. Valentim Gentil e doutora Carlise, os 2 psiquiatras, mas o tema da conversa era assim: eu preciso de ajuda e o que eu faço? A quem recorrer? Que tipo de ajuda que eu busco? E quando a gente fala de depressão, eu fico pensando em quem está em casa, na academia, no carro, nos escutando, e é difícil para as pessoas. Primeiro que já tem um certo tabu ou alguma coisa algum preconceito que a gente está vencendo com o tempo em relação à saúde mental. Então, mas que ainda temos bastante AVC. Exato. Eu acho que assim, se a gente vai comparar com 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, o estigma já é bem menor, mas ainda existe. Mas ainda tem, exatamente. E aí o que acontece? A gente fica com... eu fico pensando, quem está ouvindo, pensando assim, mas eu hoje... esse mês está muito difícil, eu não... Como é que a pessoa diferencia o que é simples tristeza ou falta de ânimo, de energia, de uma possível depressão, para daí saber se precisa buscar ajuda ou não? Como que a gente observa isso e pode dizer, tanto da pessoa mesmo se perceber, mas também, por exemplo, de uma mãe estar observando o comportamento do filho e saber se precisa intervir de alguma forma ou não? Perfeito. Claro que a gente não espera que a população em geral vá sair fazendo diagnósticos ou autodiagnósticos, mas acho que essa ideia de uma pré-triagem, não vou nem chamar de triagem, uma pré-triagem do indivíduo
se conhecer, saber um pouquinho mais e pensar quando que eu devo buscar ajuda, como para tantas áreas da saúde física se faz. Tem isso acontecendo, procure seu médico para avaliar um pouco melhor. Para a depressão, a gente tem os critérios diagnósticos, tanto do DSM quanto da CID, que não são perfeitos, mas são bastante úteis para a gente justamente tentar entender e poder diferenciar o que são quadros de flutuação de humor ou outros sintomas que fazem parte de uma resposta esperada para um determinado momento versus uma situação que a gente poderia enquadrar num diagnóstico de depressão. Então, esses critérios, eles exigem a presença de alguns sintomas. E eu acho que esses são sintomas interessantes da gente falar aqui para as pessoas lembrarem, porque eles são necessários para a gente fazer um diagnóstico de depressão. Se um deles estiver presente, eu acho que já vale a pena, de repente, procurar um profissional de saúde que pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, pode ser um médico de família. Depressão é uma doença muito frequente, né? Nenhum país do mundo vai ter profissional de saúde mental para dar conta da prevalência de depressão. Eu tinha falado 5% em um ano. Se a gente acompanhar as pessoas até os 75 anos de idade, 20% da população vai ter um episódio depressivo em algum momento da sua vida. Ou seja, em cada 5 pessoas vai ter depressão em algum momento da sua vida. Mas, como eu estava dizendo, tem 2 sintomas que são chamados sintomas cardinais assim, da depressão e que a presença de algum deles, por pelo menos 2 semanas, deve acender um sinal de, bom, vamos ver o que está acontecendo. Deixando bem claro, a presença não faz diagnóstico, né? Não, eu tenho isso, então eu tenho o diagnóstico de depressão. Não. São bandeiras sinalizadores. Assim. Exatamente. Então, o que é o primeiro deles? Aquele que eu acho que todo mundo deve estar pensando aí, tristeza. Né? Uma tristeza excessiva, né? Uma mudança no padrão do humor da pessoa. Isso quase todos os dias, a maior parte do dia, por pelo menos 2 semanas, vamos dar uma olhada nisso um pouco melhor. Em crianças e adolescentes, os sistemas classificatórios dizem ainda que essa tristeza ou essa alteração de humor pode não ser necessariamente tristeza, pode ser uma irritabilidade excessiva. Então, essa alteração de humor, seja para tristeza ou irritabilidade, especificamente em crianças e adolescentes, deve ligar o sinalizador. Vamos dar uma olhada um pouco melhor nisso, se tiver uma duração de pelo menos 2 semanas. De novo, a duração aqui é um critério importante também. Do outro lado, a gente tem um sintoma que a gente usa uma palavra que é um pouco difícil, que é a anedonia. O que é a anedonia? A anedonia é a diminuição ou a ausência de prazer nas coisas que usualmente davam prazer para aquela pessoa. Então, pegando a minha área, eu trabalho com adolescentes predominantemente, né? É aquele guri que gostava de jogar bola, adorava jogar bola e daqui a pouco não quer mais sair, chama, os amigos chamam, não... mesmo aquelas coisas que aquela pessoa gostava, parece que perdem o interesse. Fica tudo meio cinza, tudo meio sem graça. A menina que gostava de dança, de repente não quer ir mais na minha aula de dança. Isso começa a perder o interesse, isso deve chamar atenção. Se isso durar pelo menos 2 semanas ou mais, para poder fazer uma avaliação mais aprofundada. Então, com essas 2 perguntas, alteração de humor, triste ou irritável, do outro lado, diminuição de prazer, a anedonia que a gente chama, essas 2, pelo menos uma delas, presente por 2 semanas ou mais, deve sinalizar que a gente deve avaliar isso um pouquinho melhor. Sabe que a anedonia, a ausência do prazer em atividades que tu sente prazer normalmente, eu acho que é uma coisa que fica fácil, assim, acho que pega uma lógica firme e simples, assim, acho que é fácil de entender. Agora, quando a gente fala de tristeza por 2 semanas, como tristeza é uma coisa, assim, que é comum de alguma forma, por exemplo, se eu acabei, adolescente principalmente, acabou um namoro, achava que ia casar com a pessoa e fica triste 2 semanas. Quando fica triste porque acaba um namoro, ou porque tem uma grande decepção, ou alguma frustração muito grande, ou falecimento de alguém próximo, é normal que a pessoa vai ficar triste. Mas se ela ficar triste por 2 semanas, é normal, não é normal? Ficar triste por 2 semanas não dá para dizer que não seja normal, né? E importante lembrar de novo aqui que a tristeza sozinha não faz o diagnóstico. Ela é um dos elementos que é necessário. Então eu tenho que necessariamente ou ter a tristeza ou a anedonia, mas elas não são suficientes para fazer o diagnóstico. Eu, junto da tristeza, precisaria ter mais 4 sintomas
que entre eles pode ter alteração de sono, alteração de apetite, sentimentos de culpa, dificuldade de concentração, pensamentos que a vida não vale a pena. Tudo isso eu teria que ter pelo menos mais 4 desses para pensar num diagnóstico de depressão. Então, é importante as pessoas também não ficarem com a ideia assim, eu fiquei 2 semanas triste por uma situação que aconteceu aqui, então eu tenho depressão automaticamente. Não. Pode ser que sim. Não vou dizer que não tenha, mas uma andorinha só não faz verão, um sintoma só não faz diagnóstico nenhum de depressão. Então, a gente tem que ter, claro que esses sintomas, eles são úteis para a gente pensar neles como uma triagem ou até uma pré-triagem, pensando que são pessoas, pensando aqui que a gente está falando para pessoas que não têm uma formação específica em saúde, né? Alguma doença, algum transtorno de humor ou alguma doença psiquiátrica tem marcador que a gente possa fazer um exame e dizer tem a doença ou não tem, ou tem predisposição genética para ter ou não? Não, infelizmente não. Eu costumo sempre, né, falar com os meus colegas de faculdade de medicina que foram para outras especialidades, né, que a minha especialidade, a psiquiatria, é a mais atrasada de todas, não tem a menor dúvida. Acho que os psiquiatras aqui no Congresso talvez não vão gostar muito de eu falar isso, mas é verdade, a gente não tem um exame complementar, um exame, um biomarcador, por exemplo, que a gente possa pedir para o paciente, tem suspeita de depressão, vai lá e faz esse exame. Isso não existe, né? Em psiquiatria, em saúde mental, não existe hoje, não sei se um dia vai existir, mas certamente ainda estamos, se é que um dia isso vai existir, ainda estamos longe disso, né? Então, o diagnóstico em saúde mental, em psiquiatria, ele é um diagnóstico clínico. A gente precisa da entrevista com o paciente, com eventualmente pessoas do círculo do paciente, familiares, eventualmente amigos. Na minha área de crianças e adolescentes, a escola é uma fonte de informação. Então, por exemplo, uma criança que de repente tem um adolescente que tem uma queda abrupta no desempenho escolar, né? Apesar disso não ser um sintoma que está listado lá no DSM e na CID, é uma bandeira também que sobe e a gente deve pensar, será que não é um episódio depressivo? Muitas vezes é como isso se manifesta, até porque a depressão é o que a gente chama, está no grupo do que a gente chama de transtornos internalizantes, ou seja, a pessoa muitas vezes não fala para os outros o que está sentindo naquele momento, ela guarda para si. Então o que vai aparecer é só uma guria que tirava 9, 9,5 em todas as matérias, de repente começa a pegar recuperação, né? De novo, isso não faz um diagnóstico de depressão, mas é um sinal que a gente deve pensar e avaliar um pouco mais a fundo. Sabe que eu já comentei aqui em algumas gravações do nosso podcast, eu tenho um transtorno de humor bipolar, diagnosticado há até 12 anos, e agora, inclusive, eu tive que trocar de médico porque o meu psiquiatra teve outros desafios, foi ser professor, e aí eu acabei não conseguindo continuar com ele, troquei de psiquiatra, e agora está se revisitando o meu diagnóstico, refazendo essas entrevistas com esposa, com mãe, pai, e está se tentando revisar e avaliando uma possível depressão com ansiedade, ao invés de os transtornos de humor. Eu falo isso só porque, assim, durante toda essa minha história, desses últimos 12 anos, eu tive muito problema com medicação. Então, troquei muito, até achar algum que funcionasse bem. Foi um trabalho grande. Ele se manteve, assim, me manteve funcional e bem por um tempo. Parou de funcionar, eu já não achei mais um substituto. Aí eu insisti naquele mesmo, tive uma intoxicação medicamentosa muito forte em 2018 e depois uma intoxicação de novo muito forte no início de 2021, do ano passado, e fiquei com sequelas por 5 meses e foi bem difícil. Até quem me deu uma mão muito grande foi o Dr. Jaderson da Costa, porque aí foi nessa troca do psiquiatra. Ele me ajudou a escolher o próximo psiquiatra, mas ele me acolheu num momento que eu estava com muita sequela, eu fiquei com um distúrbio do labirinto, então muita tontura, tive um problema de ouvido, pressão, mal-estar geral, assim. Demorou bastante tempo para passar e como tinha muita medicação envolvida,
foi difícil, tinha que tirar uma por uma para saber qual que era o problema, né? E como era muita medicação, acaba demorando para a gente fazer isso. Mas no meio disso a gente fez um teste desses genéticos para avaliar como funcionam, como tu metaboliza cada um deles. E foi muito útil porque ele dá quase uma radiografia, uma lista de substâncias e qual tu metaboliza, qual funciona muito e aí pode dar muito efeito colateral, qual não funciona e qual tem um perfil mais adequado. Isso ajudou a gente a achar uma linha de medicação que se adequasse a mim. E eu estou falando desse exemplo para achar o remédio, porque é uma coisa que facilita, no meu caso, facilitou muito um trabalho que já vinha sendo feito há anos, do tipo tentativa e erro, né? Mas eu fico pensando, quando a gente tiver alguma coisa que pudesse trazer uma facilidade maior para o diagnóstico, por exemplo, nem que não diga assim, tem depressão, ou tu tem transtorno bipolar, ou tu é esquizofrênico, mas que te dirigisse para um lado ou mais para o outro, né? Eu sei que os testes clínicos, assim, de entrevistas direcionam, né? Mas eu acho que esse é meio que, não o santo grau, assim, mas uma coisa que todo mundo deve estar procurando. Ou tô errado, ninguém está procurando marcador? Não, tem muita gente procurando, né? Eu acho que já se apostou mais na ideia de um marcador, mas aí acho que aqui a gente entra, né, numa outra mensagem que é bem importante, que é a ideia de que a depressão é uma doença extremamente heterogênea, né? E talvez a gente não possa falar de a depressão, a gente tem que falar no plural as depressões, né? E aqui uma mensagem bem importante é o aspecto de que cada depressão é única. Cada pessoa tem uma jornada do ponto de vista da sua saúde mental, tanto no ponto de vista de desenvolver a depressão, quanto inclusive do ponto de vista de cuidados e de recuperação de como é que eu melhoro dessa depressão ali na frente. Então, essa personalização do cuidado é um grande desafio. Infelizmente, né, os testes, mesmo farmacogenéticos, ainda não estão prontos para a gente poder sair recomendando. Isso foi discutido na nossa comissão, né, e não há uma recomendação para uso porque eles ainda não têm um valor preditivo bom o suficiente para a gente poder dizer, olha, a gente vai acertar o remédio, né, se a gente fizer um teste farmacogenético. Tem muita coisa sendo feita nessa área, mas ainda não está pronto para colocar na clínica da população. Ele é mais um norte, assim, talvez? Ele pode ter algum direcionamento e pode, eu não posso excluir também a coincidência, né? De claro, também a gente ter, naquele momento, testou aquele e aquele era o que ia dar certo. E, infelizmente, do ponto de vista farmacológico, a gente ainda vive num mundo de tentativa e erro, né? A gente tem alguns indícios, tem um familiar que respondeu a determinado remédio, bom, de repente vamos começar por aquele. Tem algumas coisas que a gente pode usar na prática clínica para nos ajudar, mas, infelizmente, a gente ainda tem que entrar com remédios, são remédios que, via de regra, a gente tem que começar com doses bem baixas para reduzir a chance de efeitos colaterais. A gente tem que esperar um tempo, porque o remédio demora um tempo para agir, para depois aumentar a dose. Então, é um processo que ainda é lento e ainda claramente está aquém do que a gente gostaria de oferecer para os pacientes. Eu trago aqui também a ideia de que o tratamento da depressão não é apenas medicamentoso. E acho que essa é uma mensagem importante, porque às vezes as pessoas ficam com a ideia, não, se eu tenho depressão, eu tenho que tomar remédio. Certamente, né, o componente do tratamento farmacológico é central, principalmente para quadros moderados a graves. Em quadros leves, mas mesmo em quadros moderados a graves, as estratégias de psicoterapia e outros aspectos de mudança de hábitos de vida, de estilo de vida, promoção de saúde de maneira geral, são fundamentais. Então, eu falo isso para a gente ficar com uma ideia aqui de que, mesmo quando o remédio é utilizado, usar ele em monoterapia, como a gente chama apenas o remédio, muitas vezes vai diminuir as chances da gente ter um resultado ótimo. A ideia do uso da medicação, concomitante com estratégias não farmacológicas de hábito de vida e, em muitos casos, a indicação de uma psicoterapia, muitas vezes é o que vai nos trazer o melhor resultado.
Tem um trabalho até que a gente inclui no nosso... Tinha saído junto quase com a nossa comissão, e até alguns dos autores, dos membros da comissão tinham sido autores desse trabalho, que mostra que a psicoterapia ela está associada, na comparação com o remédio, usando o remédio sozinho, se tu faz ou a psicoterapia ou psicoterapia mais o remédio, tu tem mais benefícios de longo prazo. Não, no curto prazo as coisas são meio parecidas, mas no longo prazo, depois, 1 ano depois, 24 meses depois, eu ter começado a psicoterapia lá no início me traz resultados mais duradouros. Claro que aqui, quando eu estou falando de psicoterapia, a gente tem muitas psicoterapias e a gente tem que ter psicoterapias baseadas em evidência. Psicoterapias que foram estudadas especificamente para a depressão e que a gente tem eficácia comprovada. Eu faço também psicoterapia há bastante tempo e para mim ela é mais... assim, aonde eu vejo a maior utilidade é justamente quando está em episódio depressivo ou maníaco, enfim. Mas mesmo na depressão é saber como que tu faz para continuar funcionando, mesmo num estado sem energia, sem vontade, triste, mas como que tu deve agir de fato, estratégias para tu continuar funcional e continuar podendo trabalhar, produzir, etc, né? Porque uma das piores coisas também é como ela debilita a tua produtividade, no sentido assim, tu prejudica muito o teu trabalho, pode resultar, se é muito prolongada, numa demissão, que piora ainda mais a situação do indivíduo. Então, saber funcionar enquanto está em um episódio, eu acho que é fundamental. E a psicoterapia sempre foi, para mim, muito útil nessa hora. Como a gente está se encaminhando para o fim, eu só queria te fazer uma última pergunta, Dr. Christian. O que esse projeto pode ter de impacto aqui no Brasil? A gente fez aqui no Congresso, então, o lançamento, né, desse nosso relatório para o público brasileiro. A gente teve o lançamento mundial em fevereiro agora de 2022 e está fazendo lançamentos regionais, já teve na América do Norte, esse é o segundo lançamento aqui no Brasil, vai ter na África, vai ter na Austrália, na Europa, a gente está fazendo lançamentos específicos até porque existem peculiaridades de cada contexto, né? Eu acho que tem uma série de questões que a gente pode trazer aqui para o contexto brasileiro. Uma delas, por exemplo, tem a ver até com um pouco do que tu está trazendo aqui para a nossa conversa, que é da tua experiência pessoal. No nosso relatório, além dos 25 especialistas, que são psiquiatras, psicólogos, pesquisadores da área da depressão, a gente contou na nossa comissão também com um grupo de pessoas com depressão, com história de depressão, que leram o relatório. Legal. A gente discutiu com eles, porque a gente acredita que é fundamental a participação ativa das pessoas, dos principais beneficiários, em última análise, de qualquer ação que a gente vai fazer. Então, assim, a gente trabalhar sem escutar quem vai se beneficiar de um eventual trabalho que a gente está fazendo não parece fazer muito sentido. Então, esse foi um processo que a comissão, a gente teve uma série de reuniões com pacientes que tinham passado pela depressão. Ao longo do nosso relatório, a gente tem algumas frases de pessoas com depressão de diferentes partes do mundo, inclusive um brasileiro contando a sua experiência de depressão, porque a gente acredita que é fundamental dar voz ativa para as pessoas com depressão nesse processo de discussão de quais caminhos a gente vai tomar. E nesse sentido que eu acho que é muito importante aqui para o Brasil. Acho que essa é uma área que a gente aqui no Brasil ainda está um pouco atrás comparado com outros lugares do mundo, em que a gente ainda olha com uma certa dúvida, como assim vai dar voz, mas tem o especialista. Evidentemente, o especialista, o pesquisador são fundamentais aqui nessa discussão, mas em última análise, se a gente for pensar, não tem mais especialista do que o próprio paciente no seu problema, né? Então, essa é uma das mensagens. A gente traz aspectos, recomendações também para as pessoas que tratam depressão, e aqui a ideia é da gente poder aumentar a base de indivíduos, de profissionais que cuidam da depressão. Então, não apenas psiquiatras, psicólogos, neurologistas, pessoas que têm mais ligação com as questões de saúde mental, mas pensar em profissionais da atenção primária, não só médicos de família, mas inclusive enfermeiros, agentes de saúde. Hoje a gente já tem estudos em diferentes partes do mundo mostrando que se a gente treinar profissionais não especialistas em saúde mental, a gente consegue implementar cuidados
para a depressão tão eficazes, quase tão eficazes ou tão eficazes quanto especialistas, desde que a gente tenha controle de qualidade, supervisão. Então, essa ideia, pensando num país como o Brasil, né, que tem um enorme desafio do ponto de vista de como lidar com a depressão, a gente vai precisar contar com as diferentes frentes. A gente traz recomendações também para pesquisadores, para as políticas públicas. Eu acho que nada melhor do que num ano que a gente vai ter eleições aí em múltiplos níveis, trazer também o debate da saúde mental para a discussão, inclusive dentro do processo eleitoral, né? Quer dizer, o que o Estado está fazendo, o que a sociedade, como está se organizando para lidar com o problema de saúde mental. Porque, retomando ali nosso começo da nossa conversa aqui, né? Se a gente for pensar que 20% da população, 20% de nós, vamos ter 1 em cada 5 de nós vai ter um episódio depressivo ao longo da vida, eu acredito que ninguém pode falar, eu não tenho nada a ver com esse assunto. A pessoa ou vai passar ela mesma por um episódio depressivo, ou vai ter alguém muito próximo dela passando por isso. Então, se o problema é de todos nós, eu acho que não fica dúvida que a solução também vai ter que passar por todos nós, né? E eu acho que nesse sentido esse relatório ele traz uma mensagem nova, que vai além dos consultórios, reconhece toda a importância dos tratamentos baseados em evidência dentro de uma estrutura terapêutica mais tradicional, dentro do modelo médico, mas reconhece também a importância de trabalhar a sociedade como um todo. Não só para tratar a depressão, mas para prevenir a depressão. Então tem uma série de recomendações que a gente faz, que vão desde aspectos mais sociais e estruturais da sociedade, entrando em questões ligadas à discriminação, à desigualdade socioeconômica, que a gente sabe que são fatores de risco para a depressão, até aspectos de prevenção mais individual, o indivíduo que está com sintomas subsindrômicos, querendo entrar num episódio depressivo, em que a gente pode fazer estratégias de psicoterapia, por exemplo, com evidências interessantes em termos de redução de sintomas. Então, esse é um apanhado amplo aí, né, da comissão, são 66 páginas, né, o nosso relatório está disponível gratuitamente na página da revista The Lancet, a gente tem o relatório completo. E a partir de ontem, né, no nosso lançamento aqui, também está disponível o resumo do nosso relatório, com 4 páginas, em português, traduzido para o português. Então, quem estiver nos escutando aqui, tiver interesse de saber mais sobre o relatório, é só entrar na página da revista The Lancet, thelancet.com, e procurar lá a Comissão de Depressão, vai ter o relatório inteiro e o resumo em português, se quiserem mais informações. Obrigado, Dr. Christian. A gente, da nossa parte aqui da CCM, para contribuir também. A sessão de abertura de ontem, onde foi feito o lançamento, foi gravada em vídeo e áudio, e a gente vai disponibilizar de graça para as pessoas acessarem através do site do evento, braincongress.com.br, vai estar disponível em 15 dias. Então, todo mundo que tiver vontade de conhecer o projeto pode acessar e ver essa sessão especificamente sem custo nenhum. Tá bem? Muito obrigado, Dr. Christian. Quer deixar algum recado final, alguma maneira das pessoas te contatarem, sei lá, rede social, alguma coisa assim? Não, eu acho que a gente está lá na comissão do Lancet, eu acho que é uma maneira ali de encontrar os contatos, acho que tá por ali aí. Então, tá ótimo. Muito obrigado, Dr. Christian. Um bom evento para ti e obrigado pelo tempo aqui com a gente. Maravilha, um abraço. Tchau, tchau.